Na manhã de 7 de agosto de 1942, um homem de 26 anos está sentado no cockpit de um caça Mitsubishi A6M0 a 13 mil pés acima das Ilhas Salomão. Suas mãos repousam nos controles com a leveza peculiar de quem já fez isso tantas vezes que a aeronave deixou de parecer uma máquina e passou a ser uma continuação de seu próprio sistema nervoso. Sua contagem de abates neste momento é de 59 aeronaves inimigas confirmadas como destruídas. Ele mantém o número em um pequeno caderno. Ele o atualiza após cada missão com a mesma caligrafia cuidadosa e sem pressa que usava como escolar na província de Saga, quando o mundo tinha um tamanho diferente e voar era algo que outras pessoas faziam. Seu nome é Saburo Sakai. Ele é o melhor piloto de caça da Marinha Imperial Japonesa. Possivelmente o melhor piloto de caça vivo em qualquer um dos lados neste momento preciso da guerra. Em 200 missões de combate na China, nas Índias Orientais Holandesas, nas Filipinas e no Pacífico, nenhuma aeronave inimiga jamais colocou uma bala em seu avião. Ele estudou cada tipo de aeronave que enfrenta da maneira que um artesão estuda uma ferramenta que pretende quebrar, catalogando fraquezas, calculando ângulos, aproximando-se a distâncias que outros pilotos consideram suicidas antes de disparar, porque ele há muito determinou que, quanto mais perto você estiver, menos munição desperdiçará e menos tempo passará exposto. Ele é preciso. Ele não tem pressa. Ele está, por qualquer medida externa, exatamente onde pertence. Em aproximadamente 7 minutos, há um artilheiro de cauda em um Grumman TBF Avenger. Colocará uma bala no lado direito de seu crânio. A bala destruirá permanentemente a visão de seu olho direito. Danificará seu olho esquerdo de forma tão grave que o mundo se tornará um borrão instável e não confiável de luz e sombra. Paralisará parcialmente o lado esquerdo de seu corpo. Encherá seu cockpit com sangue em quantidades que encharcarão seu traje de voo, sua camiseta, até sua pele. Ele voará para casa de qualquer maneira, não para a pista de pouso amiga mais próxima, não para a posição mais próxima onde alguém pudesse ajudá-lo. Para casa, para Rabaul. 4 horas e 45 minutos sobre o oceano aberto, sozinho, meio cego, parcialmente paralisado, perdendo sangue a uma taxa que deveria tornar a decisão de continuar impossível. Mas ele perde a consciência 2 vezes durante aquele voo. Ele se recupera em ambas as vezes. Ele não sabe explicar como e passará o resto da vida sendo solicitado a explicar. E sua resposta é sempre a mesma. Ele não sabe totalmente. Quando ele pousa em Rabaul, as equipes de solo que correm para sua aeronave veem um homem tão saturado de sangue que inicialmente não conseguem determinar onde estão os ferimentos. Eles assumem que ele está morrendo. Eles assumem que o que trouxe aquela aeronave de volta foi algo além de um homem vivo. Ele está vivo. Mas o homem que desce daquele zero na tarde de 7 de agosto de 1942 não é o mesmo homem que subiu. Não por causa do olho, que ele nunca recuperará. Não por causa da paralisia, que exigirá 2 anos de reabilitação obsessiva para ser resolvida. Não por causa dos 2 anos que passará em hospitais militares enquanto a guerra continua sem ele, o que é um tormento particular para um homem construído inteiramente em torno do movimento para frente. A mudança é algo que os cirurgiões que trabalham em seu crânio não podem ver e não procuram. Algo que nenhum registro médico de seu período de recuperação documenta porque ninguém, em 1942 ou 1943, tem a linguagem para isso, ou a estrutura clínica para reconhecê-lo pelo que é. Algo que as mulheres de sua família notarão primeiro, anos depois, quando tentarem descrever o que há de diferente nele. E a palavra que continua aparecendo em suas descrições não é danificado, quebrado ou diminuído. A palavra é ausente. Não ele. Ele está lá. Ele está presente. Ele é, em todos os aspectos externos verificáveis, Saburo Sakai, tio aviador naval sobrevivente mais condecorado da história da Marinha Imperial Japonesa. O mesmo rosto, o mesmo porte, os mesmos hábitos meticulosos, a mesma caligrafia cuidadosa no mesmo caderno pequeno, agora atualizado com uma contagem de abates que parou de subir porque a guerra acabou e a contagem terminou. Mas algo por trás do rosto viajou para algum lugar que ninguém consegue localizar, seguir ou recuperar. Algo que já estava se movendo naquela direção muito antes de o artilheiro do Avenger puxar o gatilho.
algo que 200 missões ao longo de uma década de combate vinham fazendo de forma incremental e invisível, da maneira que a água age sobre a pedra, sem anunciar sua intenção ou deixar um registro claro de seu progresso. Sua irmã mais nova diz isso primeiro. Ela diz sem querer. Da maneira que as pessoas dizem coisas verdadeiras sobre as pessoas que amam no meio de uma conversa sobre algo inteiramente diferente, como uma observação em vez de uma queixa. Ela diz: "Você costumava sorrir com mais facilidade do que agora. Ele não tem uma resposta. Ele não terá uma por anos. De certa forma, passará o resto de sua vida, que é longa, trabalhando em direção a uma. Esta é a história dele. Não os abates. Não o zero. Não as 4 horas e 45 minutos de voo sangrento pelo Pacífico, sobre as quais as pessoas lhe perguntarão pelas próximas 6 décadas. Esses são os elementos dramáticos, aqueles que cabem em uma frase, aqueles que fazem os olhos alheios se arregalarem e as vozes baixarem de tom. Esta é a história do que 200 missões realmente custaram. O que significa ser construído tão completamente para uma coisa que a coisa se torna você, e o que resta quando a coisa é tirada. O que acontece com um homem que é extraordinário em algo terrível e que nunca, enquanto viver, resolve totalmente se essa combinação constitui uma tragédia ou simplesmente uma vida. Saburo Sakai nasce em 26 de agosto de 1916, no distrito de Nishimatsuura, na província de Saga, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Ele é o segundo filho de uma família de agricultores que trabalha na mesma terra há gerações. Não há nada em suas circunstâncias iniciais que o distinga de milhares de outros meninos nascidos no Japão rural naquele período. A família não é rica. Eles não estão conectados ao establishment militar que produz os oficiais superiores e planejadores estratégicos do Japão. São pessoas que entendem a paciência, a resistência física e a dignidade específica de fazer algo corretamente quando ninguém está olhando, porque ninguém está olhando e deve ser feito corretamente de qualquer maneira. Seu pai morre quando Sakai tem 11 anos. Este é o fato que seus biógrafos posteriores tendem a mencionar de passagem, como contexto, como um dado entre muitos. Ele merece mais do que isso. No Japão rural de 1927, uma família de agricultores que perde seu patriarca não perde apenas um pai. Perde sua base econômica, sua posição social, sua conexão com a rede de obrigações e relacionamentos de que depende a vida rural japonesa. Sua mãe cria 6 filhos em circunstâncias que exigem de cada um deles um tipo particular de autossuficiência. Não há autossuficiência performada de crianças que foram informadas de que são independentes. O tipo real conquistado por necessidade, instalado no corpo e não na mente. Sakai absorve isso da maneira que absorverá tudo o que a vida lhe trouxer. Completamente. Sem resistência visível. Sem drama. Ele não é um menino que reclama. Ele não é um menino que se explica. Ele é um menino que olha para o que está à sua frente. Determina o que isso exige e então faz essa coisa. Seus professores notam essa qualidade e lutam para nomeá-la. Não é ambição em nenhum sentido convencional. Não é a fome de reconhecimento que os professores reconhecem em alunos que querem se destacar. É algo mais silencioso e, de certa forma, mais total. Quando Sakai decide dominar algo, ele não para até que o domínio seja completo. Não adequado. Não bom o suficiente. Por completo. Aos 15 anos, as circunstâncias mudam novamente. Ele é enviado para morar com um tio em Tóquio. O tio é um militar. A casa funciona no horário militar, com hábitos militares, expectativas militares. Sakai absorve isso também, encaixa ao lado do que sua mãe instalou nele e descobre que as duas coisas se ajustam mais naturalmente do que ele poderia esperar. A exigência militar por precisão, por resistência, por fazer a coisa certa sem esperar ser elogiado por isso, mapeia-se perfeitamente sobre o que a vida no campo, a morte de seu pai e a determinação silenciosa de sua mãe já o haviam tornado. Em 1933, aos 17 anos, ele se alista na Marinha Imperial Japonesa como recruta marinheiro. Ele não se alista porque tem um plano. Ele não se alista porque sonhou com o mar, com aeronaves ou com combate. Só ele se alista porque a Marinha é a opção mais exigente disponível para ele. E ele aprendeu, através da educação específica de sua infância, que a opção mais exigente é aquela que mais completamente requer o que ele recebeu. Ele está procurando, embora não tivesse essa linguagem para isso, por um lugar onde a coisa que ele é se torne útil.
a Marinha o aceita e inicia o processo que a Marinha Imperial Japonesa passou décadas refinando. Ela o adestra. Ela o submete a pressões físicas e psicológicas calibradas para encontrar o ponto de ruptura e então empurrar um pouco além dele. Ela é projetada para eliminar sistematicamente e sem sentimentalismo os homens que possuem um ponto de ruptura, que a Marinha considera muito próximo da superfície. Sakai não quebra. Isso não é porque ele seja desprovido de medo ou de limites. É porque a pressão que a Marinha aplica não é, para ele, inteiramente diferente em natureza da pressão que sua infância aplicou. Ele já esteve aqui antes, em uma forma diferente. Ele sabe como estar aqui. Ele se qualifica para o treinamento de aviação em 1937. Isso não é comum. O programa de treinamento de pilotos da Marinha Imperial Japonesa nesse período é o mais exigente do mundo, por quase qualquer medida disponível. De cada 100 homens que começam, menos de 10 o completam. O programa não é projetado para produzir pilotos no sentido de homens que podem operar uma aeronave. Ele é projetado para produzir pilotos no sentido de homens, cujo voo foi tão profundamente embutido através da repetição e do estresse extremo que funciona automaticamente em condições onde o pensamento consciente é lento demais. A teoria por trás dessa abordagem é sólida. No combate aéreo, o piloto que precisa pensar sobre sua aeronave já está atrasado. A aeronave deve se tornar o corpo. Os controles devem se tornar reflexos. A situação deve ser processada e respondida mais rápido do que a velocidade de uma decisão deliberada. Sakai se forma entre os primeiros de sua classe. Ele recebe suas asas em 1937 e é designado para sua primeira unidade operacional. O que não lhe dizem, porque ninguém em 1937 está equipado para dizer, é o que esse treinamento também está fazendo com o resto dele. O mesmo processo que incorpora a aeronave no corpo também faz algo com a arquitetura emocional do homem dentro dela. A pressão implacável, a eliminação de qualquer coisa que interfira no desempenho operacional, o treinamento sistemático do eu para subordinar tudo à missão, tudo isso produz o piloto que a Marinha deseja. Também começa, lenta e invisivelmente, a produzir outra coisa. Sua primeira missão de combate é na China, em 1938. A Segunda Guerra Sino-Japonesa está em curso desde 1937 e as aeronaves navais japonesas estão fornecendo apoio aéreo para operações em um vasto teatro. Sakai voa suas primeiras missões sobre cidades chinesas. Ele aprende coisas na China que nenhum programa de treinamento ensina e que ninguém sentado em uma sala de aula pode comunicar totalmente. Ele aprende que a distância entre um alvo em sua mira e um ser humano é algo que a mente tem que ser ensinada a gerenciar, não a ignorar. A gerenciar. Há uma diferença, e a diferença importa, embora ele leve anos para entendê-la. Ele aprende que alguns homens gerenciam isso com mais facilidade do que outros. Ele aprende? É especificamente que ele o gerencia com facilidade. Ele arquiva essa informação sobre si mesmo junto com todo o resto. Ele não a examina. Não há estrutura na cultura em que habita, dentro da instituição que serve, que lhe daria um arcabouço para examiná-la. A questão que isso levanta, o que significa sobre ele o fato de poder fazer isso sem dificuldade aparente, não é uma pergunta que a Marinha Imperial Japonesa esteja interessada que ele faça. A Marinha Imperial Japonesa está interessada no resultado operacional. O resultado operacional é bom. Ele continua. Na época em que o Japão ataca Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, Sakai já voa missões de combate há 3 anos. Ele desenvolveu hábitos e instintos que, eventualmente, o tornarão tema de livros, documentários e avaliações respeitosas de homens que voaram contra ele. Não, ele nunca desperdiça munição. Ele nunca se compromete com uma manobra que não possa reverter. Ele estuda cada tipo de aeronave inimiga que encontra com a atenção focada de um homem que entende que o conhecimento incompleto é uma vulnerabilidade operacional. Ele se aproxima a distâncias que outros pilotos consideram imprudentes, antes de atirar, porque a curta distância sua precisão é alta o suficiente para matar com menos tiros e se expor por menos tempo. Ele não é imprudente. Ele é preciso. Essas não são a mesma coisa. E ele é um dos poucos pilotos em qualquer força aérea nesta fase da guerra que internalizou totalmente a distinção. Sua contagem de abates na época de Pearl Harbor está em algum lugar acima de 20. Os registros do período da China são incompletos. De formas que a manutenção de registros militares japoneses daquela era produzia rotineiramente.
O que é completo e o que é consistente em todos os relatos de cada homem que voou com ele nesse período é o retrato de um piloto que possui uma compostura quase sobrenatural. Ele não aumenta o tom de voz no rádio. Ele analisa os combates posteriormente com a clareza analítica e desapegada de um homem revisando imagens da performance de outra pessoa. Ele processa o que aconteceu, identifica o que poderia ter sido feito melhor, anota no pequeno caderno e passa para a próxima missão. Os homens que voam com ele acham isso simultaneamente tranquilizador e um pouco difícil de nomear. Ele não é frio. Ele não é antipático. Ele cuida dos pilotos mais jovens da maneira que um artesão cuida de aprendizes, com franqueza e sem sentimentalismo. Ele percebe quando alguém está lutando e aborda o problema de forma prática. Ele não elogia excessivamente e não critica cruelmente. O que ele não faz, e o que os homens ao seu redor não notarão como significativo até muito mais tarde, é falar sobre si mesmo. Não sobre sua infância, não sobre sua família, não sobre o que ele acha que está acontecendo com ele. As conversas em que se envolve são sobre a aeronave inimiga, sobre a próxima missão. As outras conversas, aquelas que acontecem entre missões quando os homens bebem, jogam e falam sobre casa, mulheres e o que farão quando a guerra acabar, essas conversas acontecem ao seu redor. Ele está lá. Ele está presente. Ele apenas não está inteiramente nelas. Isso não é incomum em 1941. Se a cada homem, em cada unidade de combate, em cada força aérea, em cada país, desenvolve seu próprio método para gerenciar a distância entre o que faz no ar e o que é no solo. O gerenciamento é necessário. Sem ele, a coisa não pode ser feita. O gerenciamento assume formas diferentes em homens diferentes, e nenhuma dessas formas em 1941 ou 1942 ou por décadas depois tem nomes clínicos ou protocolos de tratamento. A forma de Sakai é silenciosa, é controlada, funciona operacionalmente melhor do que quase qualquer outro piloto no mundo neste momento da guerra. É também de uma maneira que ele não começará a entender por anos, consumindo-o. As Filipinas caem para o Japão nos primeiros meses de 1942. Java cai. Bornéu cai. Sakai faz parte do avanço pelo Sudeste Asiático, voando de base em base conforme a frente avança, acumulando abates contra aeronaves holandesas sobre Java, contra aeronaves britânicas sobre Singapura, contra aeronaves americanas sobre as Filipinas e sobre as águas ao seu redor. Nesse período, seu nome começa a circular entre os aviadores navais japoneses da maneira específica que nomes circulam quando alguém se torna um padrão. Não famoso no sentido de generais ou almirantes. Famoso no sentido de que uma abordagem específica para um problema se torna o ponto de referência. Quando pilotos mais jovens querem descrever a execução correta de um tiro de deflexão, ou de um ataque em ângulo superior, ou de uma avaliação de alcance de tiro, eles descrevem como Sakai faz. Ele tem 25 anos. Ele se tornou um adjetivo. Ele não parece sentir satisfação com isso. Ele nota como nota tudo, sem resposta emocional visível, sei como informação sobre o ambiente operacional em vez de informação sobre si mesmo. Isso não é falsa modéstia. Não é humildade performada. É a resposta genuína de um homem cujo sistema de contabilidade interna, ao longo de 3 anos de combate, foi progressivamente simplificado para rastrear apenas o que importa para a próxima missão. Todo o resto foi sistematicamente posto de lado. A questão do que acontece com o que é posto de lado, para onde vai, se acumula em algum lugar ou simplesmente deixa de existir, não é uma pergunta que Sakai está equipado para fazer em 1942. É mal uma pergunta que a medicina está equipada para fazer em 1942. O arcabouço conceitual ainda não existe. O vocabulário não foi desenvolvido. Há coisas que acontecem com homens que passam anos em combate que não terão nomes por mais 4 décadas. Mas algumas delas não terão tratamentos eficazes por mais 6. O que está acontecendo com Saburo Sakai na primavera de 1942 é inominável. É também invisível. Do lado de fora, ele está desempenhando no auge de suas capacidades. Do lado de dentro, o desempenho é a única coisa que resta. No verão de 1942, ele é designado para o 204º Grupo Aéreo Naval em Rabaul, a enorme base japonesa na Nova Bretanha que serve como ponto de partida para operações em todas as Ilhas Salomão. Rabaul, em 1942,
é um dos locais operacionalmente mais intensos na Guerra do Pacífico. Missões são lançadas diariamente. O ritmo é implacável. Para a maioria dos pilotos, o ritmo é exaustivo. Para Sakai, o ritmo é, de uma maneira que ele não conseguia articular, estabilizador. Enquanto houver uma missão, haverá uma estrutura. Enquanto houver uma estrutura, as outras coisas. As coisas que não têm para onde ir, não têm espaço para emergir. Ele está mais em paz. Suas equipes de solo relatarão mais tarde no cockpit. Ele é mais completamente ele mesmo quando está voando. A observação pretende ser um elogio. É precisa. É também a primeira documentação externa de algo que se tornará, nos anos após a guerra, muito difícil de conviver. A invasão americana de Guadalcanal, em 7 de agosto de 1942, traz todo o grupo aéreo de Rabaul para uma resposta imediata de esforço máximo. Sakai decola naquela manhã com uma grande formação de Zeros, voando na escolta de bombardeiros que atacam a frota de desembarque americana. O combate sobre Guadalcanal é longo e brutal. Wildcats enfrentam a formação de Zeros. Sakai destrói vários deles. Seu desempenho é, por qualquer medida técnica, excepcional. Quando o combate diminui, Homer está em altitude procurando por retardatários, realizando a varredura metódica do espaço aéreo que já realizou centenas de vezes. Ele está cansado. Não incapacitado. Não negligente. Cansado da maneira que qualquer homem fica cansado após horas de combate em altitude extrema. Cansado da maneira que um homem fica cansado quando está operando em capacidade máxima por 3 anos, sem uma pausa longa o suficiente para importar. Ele encontra o que acredita serem 8 zeros voando em formação abaixo dele. Ele começa sua aproximação. A curta distância, perto o suficiente para ver as aeronaves com clareza, ele identifica seu erro. Não são zeros. São Grumman TB-F Avengers, bombardeiros de torpedo americanos, pesados e lentos comparados a um caça, mas equipados com artilheiros de cauda cujo trabalho é exatamente esta situação. Ele se comprometeu demais para recuar de forma limpa. Ele está perto o suficiente para que os artilheiros de cauda possam vê-lo claramente através de suas miras. Um deles dispara. O que acontece no cockpit do Zero de Sakai, nos próximos segundos, é algo que ele descreverá em suas memórias 16 anos depois, com uma precisão clínica que seus editores acharão perturbadora e os leitores acharão inesquecível. A bala entra no lado direito de seu crânio. O mundo se divide. O lado direito fica preto com uma absolutez total e imediata. O lado esquerdo torna-se um borrão, formas sem bordas, luz sem fonte. Sua mão esquerda, a mão do acelerador, para de responder aos comandos da maneira que uma mão responde a comandos. Ele pode senti-la no acelerador, mas a pegada está errada, não confiável. Algo que exige atenção consciente separada para manter. A sangue enche o cockpit. Ele pode ouvi-lo, e este detalhe permanecerá em cada relato desta história, porque é o detalhe específico que comunica a escala do que está acontecendo. Não o volume, mas o som. O fato de que há sangue suficiente para fazer barulho. Ele não perde a consciência. Ele dirá mais tarde, e seus interlocutores ao longo de 6 décadas aceitarão porque não tem explicação melhor, que o que o impediu de perder a consciência foi a mesma coisa que o impedia de cometer erros em combate. Ele havia se treinado, através de anos de voo, para monitorar e corrigir seu próprio estado de forma contínua e sem interrupção. O monitoramento não parou quando a bala entrou em seu crânio. Ele se adaptou. Seu primeiro pensamento coerente, por seu próprio relato na biografia, não é sobre a dor. Não é sobre sobrevivência em nenhum sentido geral. É sobre a aeronave. O Zero custa recursos ao imperador e representa o trabalho das pessoas que o construíram. Ele foi confiado a ele. Ele irá devolvê-lo? É nisso que ele pensa. Na aeronave. Ele vira o Zero em direção a Rabaul e começa a voar para o sul, sobre o Mar da Salomão, sozinho, em uma aeronave que mal consegue ver para controlar, perdendo sangue a uma taxa que deveria tornar o que ele está fazendo fisiologicamente impossível, navegando por instinto e pela posição do Sol, através de um olho que fornece informações de forma instável e incompleta. Ele perde a consciência uma vez sobre o oceano. Ele se recupera, embora não saiba dizer como ou o que o trouxe de volta. Ele perde a consciência uma segunda vez, mais perto de Rabaul. Ele se recupera novamente. Ele reduz a altitude quando sente que vai desfalecer
para que a superfície do oceano lhe sirva de ponto de referência, para que a diferença entre o mar e o céu permaneça distinguível através do olho esquerdo falho. Ele passa em certo ponto sobre território controlado pelos americanos. Ninguém atira nele. Os americanos que poderiam estar observando ou não o veem ou veem algo na trajetória de voo errática de um zero danificado e não conseguem determinar se é uma ameaça ou se já está acabado. Ele pousa em Rabaul aproximadamente às 15 horas. As equipes de solo que alcançam sua aeronave encontram um homem coberto de sangue do capacete às botas. Eles não conseguem ver os ferimentos por causa do sangue. Eles assumem que ele já está morto, ou a segundos disso. Eles operam sob a suposição razoável de que um corpo humano não pode sustentar este nível de perda de sangue e ainda estar funcionando. E nele está funcionando. Suas primeiras palavras pelo relato do chefe da equipe que o alcançou primeiro são um pedido de informações sobre os outros pilotos de sua formação. Ele é levado para o hospital da base. Os cirurgiões que o examinam determinam que a bala entrou no hemisfério direito do crânio sem penetrar no tronco encefálico, que é a razão específica pela qual ele está vivo. O olho direito foi perdido. O dano ao olho esquerdo é grave e o prognóstico incerto. A paralisia no lado esquerdo de seu corpo é neurológica e pode ou não ser resolvida. Ele tem 26 anos. Os 2 anos de recuperação que se seguem estão documentados nos registros médicos da Marinha Imperial Japonesa, em fragmentos dos escritos posteriores de Sakai e nos relatos dos homens que o conheceram durante este período. Eles constituem um dos períodos mais exigentes de sua vida, o que é uma afirmação significativa para um homem que passou 3 anos voando missões de combate no Pacífico. Ele fica no Hospital Naval de Yokosuka durante grande parte de 1943. Os cirurgiões fazem o que podem com o que têm, que é a condição limitante da medicina militar, em 1943 em todos os lugares, e particularmente em um Japão que começa, no meio daquele ano, a sentir o peso de uma guerra que está dando errado, de formas que as comunicações oficiais não reconhecem. Ele é operado várias vezes. Os procedimentos são realizados com anestesia limitada porque os recursos de anestesia são racionados. Ele não reclama disso em nenhum registro documentado. A reabilitação do lado esquerdo paralisado é algo que ele assume por conta própria. Sai com a mesma consistência obsessiva que aplicou a tudo o mais em sua vida. Ele estabelece um regime diário de exercícios. Ele avança além dos pontos de dor que a reabilitação física sempre produz. Ele rastreia seu próprio progresso com a mesma atenção metódica que trazia para rastrear as contagens de abates, anotando melhorias e falhas com igual desapego. O olho esquerdo se recupera parcialmente. O olho direito não se recupera de forma alguma. Pelos padrões de qualquer força aérea do mundo, um piloto com visão monocular é um piloto que não pode mais voar em combate. A perda de percepção de profundidade que resulta da perda de um olho torna os julgamentos precisos de distância no combate aéreo pouco confiáveis. A perda de visão periférica no lado afetado cria vulnerabilidades que um piloto inimigo experiente encontrará e explorará. A matemática do combate aéreo não funciona para um piloto de um olho só. Sakai é informado disso. Ele aceita a informação com a mesma compostura com que aceita todas as informações. Ele então começa a treinar a si mesmo, sozinho, com exercícios improvisados, para compensar o que seu olho direito não fornece mais. Ele desenvolve técnicas para julgar a distância com um único olho que não estão em nenhum manual de treinamento, porque nenhum manual de treinamento foi escrito para esta situação. Ele as testa. Ele as refina. Ele as testa novamente. Em 1944, a Marinha Imperial Japonesa está em necessidade desesperada de pilotos experientes. O Marianas Turkey Shoot, em junho de 1944, destruirá a última reserva significativa de aviadores navais treinados que o Japão possuía. A Marinha que treinou Sakai, de que aprovava 10% de seus candidatos para a qualificação, está agora aceitando homens com 40 horas de voo total e colocando-os em aeronaves contra americanos que têm no mínimo 300 horas antes de sua primeira missão operacional. Nesse contexto, a Marinha abre uma exceção. Um piloto com um olho só que foi o melhor combatente aéreo que o serviço já produziu é preferível às alternativas que 1944 está oferecendo. Sakai é devolvido ao status de voo.
Ele retorna ao combate sobre Iwo Jima em 1944. Ele obtém abates adicionais. Ele sobrevive a confrontos que, estatisticamente, não deveriam produzir sobreviventes do lado japonês. Ele desempenha em um nível que é, dado tudo o que aconteceu com ele, quase incompreensível por qualquer avaliação racional do que um ser humano em sua condição deveria ser capaz de fazer. E então, em 15 de agosto de 1945, a voz do imperador ressoa pelo rádio, fina e formal, falando no registro alto do japonês clássico, anunciando que o Japão suportará o insuportável. A guerra acabou. Saburo Sakai inicia o processo de volta para casa. Ele tem 28 anos, está fardado há 11 anos. Registrou mais de 200 missões de combate na China, Sudeste Asiático, Filipinas e no Pacífico. Ele tem um fragmento de bala alojado no crânio, um olho funcional e uma mão esquerda que, às vezes, no tempo frio, o faz lembrar daquela tarde em que parou de funcionar sobre o Mar das Salomão. Sua contagem de abates confirmada é de 64. Ele tem um caderno pequeno. A caligrafia continua cuidadosa. O Japão, em agosto de 1945, não é o país que o enviou para a China em 1938. Aquele Japão era uma nação no auge de um tipo particular de confiança institucional, expandindo-se pela Ásia, certa de seu destino, organizada em torno de uma estrutura moral que fazia do serviço militar a expressão máxima de uma vida humana e do morrer nesse serviço a forma mais completa de significado disponível. Era um Japão no qual o que Sakai era, o que ele treinou para se tornar, não era apenas valorizado, mas era, em algum sentido essencial, o ideal. Este Japão é uma nação de cidades queimadas. Tóquio foi bombardeada com bombas incendiárias. Hiroshima e Nagasaki foram atomizadas. A infraestrutura do país está danificada de formas que levarão uma geração para serem reparadas. A situação alimentar é grave. A instituição que organizou a vida japonesa por décadas, o establishment militar que dizia aos jovens quem eles eram e para que serviam, foi formalmente desmantelada pelos termos da rendição. O governo de ocupação do general Douglas MacArthur está em processo de reescrever a estrutura constitucional do país, substituindo a autoridade absoluta do imperador pela democracia parlamentar, substituindo o papel social central dos militares por uma proibição legal de forças armadas ofensivas. Sakai volta para casa para um país que está tentando se tornar, sob pressão externa e com uma velocidade genuína, algo completamente diferente do que era quando ele partiu. Ele não sabe como viver nele. Esta não é uma declaração dramática. É prática, declarada com a maior precisão possível. Ele tem 28 anos. Está nas Forças Armadas desde os 17. A década formativa de sua vida adulta foi gasta em cockpits sobre países estrangeiros, cercado por homens cuja existência inteira era organizada em torno do mesmo objetivo que o dele. Ele não possui habilidades civis em nenhum sentido que a economia civil do pós-guerra reconheça. Ele tem um caderno com uma contagem de abates, tem um crânio com um fragmento de bala, tem hábitos mentais tão completamente formados por 11 anos de vida militar que eles não simplesmente se dissolvem porque um imperador falou no rádio. O Japão para o qual ele volta está tentando não pensar em homens como ele. Não porque não se importe com ele, mas porque pensar nele exige pensar no que ele foi e no que fez, e no que era o país que o criou. E esse pensamento é, em 1945 e por anos depois, e algo que o Japão do pós-guerra acha muito difícil de fazer com qualquer consistência ou honestidade. A posição oficial é que o Japão foi levado ao erro por militaristas que manipularam a população e o imperador em uma guerra de agressão que terminou em uma derrota catastrófica. Essa posição é útil porque distribui a responsabilidade de uma forma que permite ao país seguir em frente. É também, como todas as posições que são primariamente úteis, incompleta em pontos que importam. Sakai não se encaixa perfeitamente na posição oficial. Ele não foi manipulado. Ele não foi enganado. Ele acreditava no que estava fazendo com uma totalidade e uma clareza que a posição oficial não comporta. Ele foi, por seu próprio relato posterior e por qualquer medida externa disponível, um participante entusiasmado e disposto na guerra que lutou. Ele era excepcional nisso. Ele tinha orgulho de ser excepcional nisso. Ele precisa encontrar uma maneira de viver com isso em um país que decidiu oficialmente que aquilo em que ele era excepcional foi um erro. Ele tenta vários tipos de trabalho. Nenhum deles se ajusta como voar se ajustava.
Nenhum deles faz o mesmo uso da combinação específica de capacidades que a Marinha identificou nele em 1937 e passou anos desenvolvendo. Ele é preciso, metódico e capaz de esforço sustentado em condições que fazem outros homens parar. E nenhuma das ocupações disponíveis no Japão do pós-guerra exige particularmente essas coisas ou as recompensa de formas que pareçam proporcionais ao que elas lhe custaram. Sua irmã mais nova é quem diz o que as pessoas ao seu redor observam desde que ele retornou. Ela diz isso no meio de uma conversa comum sobre outra coisa. Diz como uma observação, sem crueldade, da maneira que as pessoas dizem coisas sobre as pessoas que amam. Coisas que estão pensando há algum tempo e que finalmente pararam de encontrar um motivo para não dizer. Ela diz: "Você costumava sorrir com mais facilidade do que agora." Ele não contesta, ele não explica. Ele convive com isso da mesma forma que se convive com algo que é exato, que você não pode mudar e para o qual ainda não tem uma estrutura de compreensão. A pergunta que ela levanta sem intenção é a que reside no centro de tudo o que se segue. Não a contagem de abates. Não a aeronave. Não as 4 horas e 45 minutos de voo sangrento que jornalistas lhe perguntarão pelos próximos 50 anos. Essa é a história que as outras pessoas acham interessante. Se são os elementos dramáticos, aqueles que se comprimem em frases, aqueles que fazem os olhos se arregalarem. A pergunta que ela levanta é mais difícil. É a pergunta para a qual o mundo do pós-guerra ainda não tem um nome clínico e não terá por décadas. O que 200 missões fizeram com a pessoa que as voou? O homem que passou anos selecionando alvos humanos com a atenção focada de um artesão que gerenciou a distância entre a mira e a pessoa nela, desenvolvendo um sistema interno tão completo que o gerenciamento se tornou a própria pessoa, que voou para casa com uma bala no crânio, porque o monitoramento não parou nem naquele momento. O que resta dele depois que a coisa que o organizava é retirada? A resposta começa a vir de uma direção inesperada. No final da década de 1940 e nos anos 50, enquanto o Japão se reconstrói e a ocupação remodela a relação do país com seu passado recente, Sakai começa a fazer algo que não tem precedentes na estrutura de sua cultura sobre como um ex-militar se comporta. Ele começa a fazer contato com homens que tentaram matá-lo. Ex-aviadores navais americanos. Homens que voaram Wildcats, Hellcats e Corsairs sobre a mesma água onde ele voou seu Zero. Homens que foram o inimigo no sentido mais imediato e operacional possível. Homens que o queriam morto e que tinham os meios e a intenção de conseguir isso em qualquer manhã entre 1941 e 1945. Ele escreve cartas. Aceita se encontrar. Viaja eventualmente para os Estados Unidos. Um ato que exige de um homem de sua geração, formação e história um tipo de esforço que não é visível nas fotografias dos encontros em si. Os encontros são estranhos. Os relatos concordam nisso, da maneira específica que encontros são estranhos quando os participantes compartilham uma experiência tão extrema que cria um tipo de intimidade, para a qual as estruturas sociais normais não fornecem uma categoria. Os homens que tentaram matar Sakai e o homem que matou seus camaradas sentam-se na mesma sala e descobrem que a experiência que compartilham é, em algum sentido essencial, mais real do que a oposição que a organizou. Ele se corresponde por anos com homens contra quem lutou. Desenvolve com vários deles amizades que duram o resto de sua vida, que é longa. Isso não é reconciliação no sentido fácil que a palavra às vezes carrega, o sentido que implica uma resolução e um aperto de mão que coloca o passado para trás. O passado não pode ser deixado para trás. Os mortos continuam mortos. E nos olhos perdidos continuam perdidos. O fragmento de bala no crânio continua lá. O que os encontros proporcionam é algo diferente, mais modesto e, de certa forma, mais útil. Eles fornecem um contexto no qual a experiência pode ser discutida com pessoas que realmente tiveram a experiência, no qual a verdade específica do que foi voar missões de combate pelo Pacífico durante anos pode ser dita em voz alta para alguém que a reconhecerá como verdadeira, em vez de traduzi-la em algo mais seguro, confortável e menos exato. Seus homólogos americanos, os que se correspondem com ele, os que o encontram em salas de conferência e em eventos de reunião, o descrevem de forma consistente. Ele é preciso, é honesto, está genuinamente interessado na experiência deles e genuinamente disposto a discutir a sua própria. Ele ri, eventualmente, há nos momentos certos. Ele não está, concordam as descrições, quebrado.
Mas ele é diferente, da mesma forma que todos eles são diferentes. Da maneira que homens que fizeram o que eles fizeram são diferentes de homens que não fizeram. De um jeito que não vai embora, que não precisa ir, e que a pretensão de que deveria ir seria um insulto. Suas memórias são publicadas em japonês em 1957 sob o título Samurai. Uma tradução para o inglês aparece no ano seguinte e o livro se torna um dos relatos de combate aéreo em primeira pessoa mais lidos já escritos. É preciso, é honesto sobre os abates, sobre a técnica, sobre a satisfação específica de voar bem em condições que exigiam voar bem. Não romantiza o combate. E também não performa o horror retrospectivo que o público do pós-guerra às vezes espera de homens que lutaram pelo lado perdedor de uma guerra que produziu os desfechos que esta produziu. Sakai escreve sobre o que foi. Escreve como alguém que estava genuinamente comprometido com o que estava fazendo enquanto o fazia, e que agora olha para isso de uma distância suficiente para descrever com precisão e que não está disposto a fingir que estava menos comprometido do que estava para tornar o relato mais confortável para leitores que precisam dessa pretensão para organizar seus próprios sentimentos sobre o que aconteceu. Isso torna o livro, dependendo de quem o lê e do que traz consigo, ou muito honesto ou muito desconfortável. Às vezes, as duas coisas simultaneamente. Ele viaja para palestras. Aparições em shows aéreos e eventos de reunião de veteranos no Japão e ocasionalmente no exterior. Encontra pilotos americanos nesses eventos com a mesma franqueza e a mesma compostura que trouxe para tudo o mais. Os pilotos americanos que têm sua própria versão da mesma pergunta que a irmã dele fez, que também estão tentando descobrir o que fazer com a coisa que foram e as coisas que fizeram, reconhecem algo nele que nem sempre encontram uns nos outros. Ele é, dizem eles de várias formas em vários relatos, alguém que foi até o fim e voltou honesto. Ele recebe prêmios e reconhecimento do governo japonês e de organizações de aviação. É fotografado, é entrevistado, é solicitado repetidamente por jornalistas, historiadores, documentaristas e estudantes para explicar as 4 horas e 45 minutos. Ele as explica todas as vezes com a mesma precisão clínica, sem adornos, sem falsa modéstia. Nunca lhe fazem, em nenhuma das entrevistas documentadas deste período, a pergunta que sua irmã fez. Não é o tipo de pergunta que jornalistas neste período fazem. Não é o tipo de pergunta que organizações de veteranos neste período reconhecem como um assunto legítimo para discussão pública. As estruturas que tornariam isso passível de ser dito, em um contexto formal, ainda estão a décadas de distância. Ele vive com isso de forma privada. Encontra pedaços da resposta em lugares que não são óbvios. Nas décadas de 1970 e 1980, ele passa tempo com pilotos mais jovens, com entusiastas da aviação, com estudantes que vêm ouvi-lo falar em shows aéreos e universidades. Ele é paciente com eles da maneira que era paciente com os pilotos mais jovens nos grupos aéreos, diretamente, sem sentimentalismo e com atenção genuína ao que eles realmente precisam entender, em vez do que eles acham que querem ouvir. Ele lhes diz coisas que não estão nos relatos oficiais, não segredos, não confissões. Coisas que são simplesmente verdadeiras e que os relatos oficiais deixam de fora porque são organizados em torno do que é dramático e seguro, em vez do que é exato e completo. Ele lhes diz que precisão não é o mesmo que confiança, que os homens que pareciam mais certos no ar eram frequentemente os homens que haviam aprendido a gerenciar sua incerteza de forma mais completa, o que não é a mesma coisa que estar sem ela. Ele lhes diz que a distância entre um alvo em uma mira e um ser humano não é nada, e tá mesmo quando parece ser nada, que o gerenciamento dessa distância é algo que o corpo faz, e que o corpo guarda a conta mesmo quando a mente não o faz, e que a conta vence eventualmente em formas que nem sempre são reconhecíveis pelo que são. Ele lhes diz, uma vez, em uma entrevista documentada, que não se destinava à ampla circulação e que existe agora primariamente em arquivos de história da aviação, que a coisa mais difícil sobre ser muito bom em algo é que esse algo te define tão completamente que você não percebe o que mais está perdendo enquanto o desenvolve. Ele diz que, quando entendeu isso, já estava perdendo há muito tempo, e a recuperação, se é que é a palavra certa, foi lenta, parcial e contínua. Ele não especifica o que quer dizer com isso, não precisa. Há um fato sobre Saburo Sakai que aparece nos relatos de pessoas que o conheceram em seus anos finais
e que a maioria dos relatos formais de sua vida menciona brevemente ou nem menciona. Em suas décadas finais, ele se recusa a matar insetos. Não como um gesto dramático, não como uma declaração pública sobre a guerra, o valor da vida ou o arco de seu desenvolvimento moral pessoal. Ele simplesmente se recusa. Ele desvia de formigas na calçada, retira aranhas de sua casa em vez de matá-las. Observa besouros em um caminho de jardim e espera que completem a travessia antes de caminhar. O homem com 64 abates aéreos confirmados, com um crânio que contém um fragmento de bala e uma órbita que contém um olho de vidro, recusa-se aos 70 e 80 anos a encerrar a vida de um inseto. Quando isso é notado em entrevistas, e ele não faz discursos sobre o assunto, não oferece uma explicação filosófica ou uma estrutura espiritual. Diz apenas que já matou coisas o suficiente. Essa frase é a resposta mais completa que ele já deu à pergunta de sua irmã. Não uma explicação. Não uma resolução. Não uma afirmação de que a pergunta foi respondida, a conta equilibrada ou a distância entre a mira e o ser humano final e definitivamente fechada. Uma prestação de contas. Ele já matou coisas o suficiente. Não vai aumentar a contagem. A contagem parou. O caderno terminou. Saburo Sakai morre em 22 de setembro de 2000, em Tóquio. Ele tem 83 anos. Sofre um evento cardíaco em um jantar para veteranos da aviação naval. Está na companhia de homens que voaram com ele ou contra ele, ou que cresceram lendo sobre o que ele fez e vieram conhecê-lo, e encontraram alguém mais complicado e mais honesto do que a lenda, que é o que geralmente acontece quando se conhece alguém que a lenda simplificou. Ele morre entre aviadores. Esta é a única companhia que sempre fez total sentido para ele. E é talvez o final mais exato possível para um homem cuja vida se dividiu tão completamente entre os anos em que a coisa fazia sentido e os anos em que ele tentava descobrir o que mais existia. O governo japonês emite uma nota. Historiadores da aviação escrevem avaliações. Os pilotos americanos que se corresponderam com ele por décadas escrevem sobre o que ele significou para eles, em uma linguagem que é complicada da maneira que toda linguagem honesta sobre Saburo Sakai é complicada, e porque ele era o inimigo e era também alguém que eles passaram a conhecer. E as duas coisas não se resolvem em uma só simplesmente porque um homem está morto. Suas memórias continuam sendo impressas. Sua contagem de abates está no registro. O fragmento de bala está no crânio que está no solo. O caderno está em algum lugar. Aquele pequeno com a caligrafia cuidadosa que ele atualizava após cada missão. Nenhum relato de sua vida especifica sua localização final. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois que a guerra acabou e a contagem parou. A história de Saburo Sakai não se resolve em uma lição. Ela não diz que a guerra é ruim, o que você já sabe, ou que uma habilidade excepcional é moralmente descomplicada, o que você já suspeita que não seja, ou que os homens que são melhores em coisas terríveis são eles mesmos terríveis, o que as evidências não sustentam. Ela não diz que a recuperação é possível ou que não é. Não diz que a distância entre o que um homem faz e o que um homem é pode ser fechada, ou que não pode. Ela diz algo mais preciso e mais desconfortável do que qualquer uma dessas coisas. Diz que um ser humano pode ser desenvolvido através da combinação certa de capacidade natural, treinamento extremo e demanda operacional sustentada, para funcionar no limite absoluto do que o sistema nervoso humano pode suportar, por anos, e que o desenvolvimento pode ser tão completo e total que o que sai do outro lado é, de todas as formas externas verificáveis, a mesma pessoa que entrou. E que algo será diferente de qualquer maneira. Não quebrado da forma que quebras visíveis são quebradas. Não ausente da maneira que ausências são mensuráveis. Diferente da maneira específica que as coisas são diferentes quando estiveram sob pressão sustentada e extrema por muito tempo. Da maneira que o metal é diferente depois de ser trabalhado, mesmo quando mantém sua forma. Mesmo quando faz tudo o que se pede a um pedaço de metal. Mesmo quando ninguém olhando de fora veria nada de errado. A irmã dele viu. Viu sem a estrutura clínica que eventualmente daria um nome a isso. Viu da maneira que as pessoas veem coisas sobre as pessoas que amam que as próprias pessoas não conseguem ver, porque a proximidade e o amor fornecem um tipo de observação que nem a medicina, nem a história conseguiram replicar totalmente. Ela disse, você costumava sorrir com mais facilidade do que agora.
Ele não discutiu. Não explicou. Viveu com isso por 55 anos depois que a guerra acabou. Da maneira que se vive com algo que é verdade, que pertence completamente a você e que você não vai resolver, mas sobre o qual você vai, se você for Saburo Sakai, ser honesto. Ele se recusou a matar insetos. Disse que já tinha matado coisas o suficiente. Sentou-se com homens que tentaram matá-lo e encontrou naquelas salas algo que os anos de voo e os anos após o voo não haviam proporcionado em nenhum outro lugar. Ele era preciso e honesto e genuinamente interessado, e não inteiramente confortável, e não fingia estar. Ele não esqueceu como sorrir. A frase de sua irmã é uma frase de poeta, e poetas comprimem. O que ele esqueceu, o que 200 missões tiraram dele tão gradualmente e tão completamente, que a retirada terminou antes que ele percebesse o que estava acontecendo. E foi o tipo particular de leveza que existe em uma pessoa que ainda não aprendeu o que a mira custa. A leveza que vive em pessoas que ainda não pagaram o preço específico que a vida dele exigiu. Ele pagou. Pagou tudo: o olho, o crânio, as 4 horas sobre o Pacífico, os 2 anos de reabilitação e os 55 anos tentando descobrir o que mais ele era. O que ele manteve e o que os relatos das pessoas que o conheceram em suas décadas finais documentam consistentemente é algo mais raro e, de certa forma, mais valioso do que a leveza que ele perdeu. Uma recusa absoluta de ser desonesto sobre o que tinha feito, o que tinha custado e o que isso tinha feito dele. Uma disposição para sentar na mesma sala com os homens que foram o inimigo e encontrar a coisa que compartilhavam sem fingir que a oposição também não fosse real. Tendei uma decisão diária, privada, sem drama e sem discussão de não aumentar uma contagem que ele decidira estar completa. Ele já matou coisas o suficiente. Isso não é uma resolução. Não é uma lição. Não é um lugar confortável para terminar uma história. É a coisa mais honesta que ele já disse. É, no fim das contas, a coisa mais honesta que qualquer um pode dizer sobre o que ele foi, o que fez, o que custou e o que significou. É o suficiente. Se esta história tocou você, curta e se inscreva. Cada curtida diz ao YouTube para mostrar esta história a mais pessoas que nunca ouviram o nome Saburo Sakai. Ouviram a fotografia de um homem sentado ao lado da aeronave que quase o matou, sorrindo para a câmera com um olho que funciona e outro que não, e uma expressão que leva anos de observação para entender. Deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. E nos diga isto: você acha que um homem pode passar uma década se tornando algo e depois simplesmente decidir se tornar outra coisa? Ou esse algo permanece da maneira que fragmentos de bala permanecem, alojados onde se alojaram, parte da estrutura agora, sem ir a lugar nenhum? Agora assista a este próximo vídeo. Você não vai acreditar no que estes homens fizeram.